2h23, deputados estaduais aprovaram, numa votação bem apertada ontem, o texto base do projeto de lei que prevê a prorrogação do estado de calamidade pública financeira do Rio. E está prevista para logo mais a votação do aumento da alíquota de contribuição previdenciária para os servidores estaduais. Vamos ver agora na reportagem de Ari Peixoto. Hoje a Assembleia deve votar o aumento de 11% para 14% da alíquota de contribuição previdenciária dos servidores da ativa, além de aposentados e pensionistas que têm vencimentos a partir de R$ 5.531. Mas o texto vai incluir uma sugestão que será apresentada na reunião dos líderes às 11 da manhã. O desconto só entrará em vigor depois que os salários, aposentadorias e pensões forem colocadas em dia, o que deve acontecer após a entrada em vigor do Plano de Recuperação Fiscal dos Estados, já sancionado pelo presidente da República. Ontem, aprovar a prorrogação da calamidade pública financeira parecia vital para o governo do Estado. Até o secretário da Casa Civil foi à Assembleia e participou da reunião entre os líderes partidários. Ele explicou por que o governo precisava da aprovação. Fazer com que nós tenhamos um fluxo de receitas mais preservado. O que isso significa? Suspensão de bloqueios, dos bloqueios federais que ocorrem com frequência relativos às dívidas, arrestos em conta, enfim, manter o Estado enquadrado e dentro da legalidade. Depois de muita conversa e discussão e como não houve acordo, o texto original foi substituído por um texto elaborado pela Comissão de Constituição e Justiça e por 37 votos a 26, o estado de calamidade pública no estado do Rio vai vigorar até dezembro de 2018. Mas segundo o líder do PMDB, ele pode ser revogado antes deste prazo. Se o Estado superar essa crise financeira, é muito possível que nós revoguemos esse estado de calamidade no próximo ano, por ele não ser mais necessário. A calamidade pública votada para 2018, ainda no mês de maio, não tem o menor sentido. Você não pode dizer que em 2018 inteiro o Estado do Rio estará em calamidade. É uma antecipação que me parece muito mais preocupada em preservar o governo Pezão de algum tipo de cobrança fiscal do que realmente melhorar as contas do Rio de Janeiro. Apesar da vitória, o governo perdeu a votação de 2 emendas que obrigam a convocação de 4.000 policiais militares e 96 técnicos da Polícia Civil aprovados em concursos públicos de 2014, o que significa mais despesa para os cofres públicos. O detalhe é que as emendas não especificam prazo para esta convocação. Depois de quase 4 horas de votação, a oposição manobrou, conseguiu esvaziar o plenário e derrubar a sessão. Com isso, apesar de ter sido aprovado no mérito, o projeto que prorroga o prazo de calamidade financeira no estado do Rio não pode ser sancionado porque ainda faltam 7 destaques a serem votados. Também com a derrubada do quórum, não pôde ser votado um outro projeto enviado pelo Executivo, que autoriza o governo a compensar com créditos tributários dívidas que ele, o governo, tem com concessionárias e fornecedoras de combustíveis. Pois é, você viu aí, né, que o projeto que prevê a prorrogação do estado de calamidade pública financeira do Rio foi aprovado, mas ainda tem, a votação não acabou ainda, né, ainda tem coisas para acontecer. Vamos falar com a Raquel Honorato. Raquel, o que tem que ser votado ainda, hein? Olha, Fachel, são 7 emendas que ainda precisam ser votadas. Das 12 que foram destacadas, 5 só foram votadas, 2 aprovadas e 3 rejeitadas. Só que a votação ontem, ela não pôde continuar, ela foi interrompida por falta de quórum. Não havia um número de deputados suficiente. Além disso, ficou definido já, o que já ficou estabelecido, por exemplo, é que durante a vigência desse estado de calamidade pública até o final de 2018, as áreas de saúde, educação, assistência social, ciência e tecnologia terão prioridade na alocação de recursos e também o pagamento de servidores ativos, inativos e pensionistas. Também foi acertado que o governo precisa enviar à comissão de orçamento da casa no prazo de 30 dias um plano detalhado sobre as medidas que vai tomar durante esse período de calamidade pública. Ontem, já no final da votação, o presidente interino aqui da casa, André Siciliano, do PT, ele foi desfiliado do partido. O PT enviou a seguinte informação para a gente, dizendo que ele foi desfiliado por concordar com algumas medidas que vão contra a orientação do partido. Por exemplo,
exemplo, ele votou a favor no caso da privatização da SEDAI, e essa não era a recomendação do partido. A gente pediu uma resposta ao deputado e ele informou o seguinte, abre aspas, que do ponto de vista regimental, a suspensão do partido não impede que eu presida as votações aqui na LERJ. E do ponto de vista político, vou me defender e argumentar, fecha aspas. Hoje também tem votação importante aqui na casa, às 3 horas da tarde. É a votação de aumento da alíquota de 11% para 14% da contribuição previdenciária, ou seja, servidores aí ativos e inativos que ganham mais de R$ 5.531 vão ter que contribuir um pouquinho mais caso essa votação passe, Fachel, e seja aprovada. Tá bom, então. Obrigado, Raquel Norato. Você vê, então, nossos repórteres acompanhando tudo o que acontece aí na Assembleia. Muito obrigado, viu?